27. Evangelho de São João 19, do 17 ao 27. Amém? A crucificação. Levaram então consigo Jesus, ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e afixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus levaram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, esse homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Depois dos soldados crucificarem Jesus, tomaram as vestes e ficaram nelas 4 partes, em para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto e baixo, tinha costura, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas deitemos sobre ela, para ver de quem será. Assim cumpria a Escritura. Repartiram-se entre si as minhas vestes e deitaram sobre as minhas túnicas. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam os pés da sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela os discípulos que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Essa, meus irmãos, é a palavra da salvação. Glória ao Senhor. O Senhor levou a sua própria cruz. Vamos começar com isso. O Senhor levou a sua própria cruz. Cruz pelos pecados nossos. Cruz pelo peso do nosso pecado. Nós que deveríamos estar crucificados nos pés da cruz, e não Jesus. Nós. Mas tanto amor Ele tem para conosco que Ele sofreu em silêncio. Quando Ele foi crucificado, quando Ele poderia falar: eu sou inocente, mas em um momento Ele abriu a boca para falar isso, porque Ele sabia que o pecado era nosso e Ele queria a nossa salvação. Isso se chama amor incondicional por nós. Olha como Deus nos ama. Olha como é amor por nós. E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes a gente passa despercebido. Quando a gente carrega uma cruz lá na nossa casa, quando a gente passa por uma tempestade lá no nosso lar, a gente passa despercebido. A gente fala muitas vezes assim: tenho certeza que aqui ninguém falou, graças a Deus, louvado seja Deus, aqui ninguém falou: ai, eu não merecia isso, por que eu passo aquilo? Ai, que difícil, o que eu fiz para merecer essa cruz? Ninguém nunca falou, né?
nós merecemos sim carregar essa cruz. Porque a pessoa que nunca pecou, inocente, carregou a cruz por nós. Por que a gente não pode passar isso aqui na terra? Por que a gente não pode passar o Calvário também? Por que a gente reclama com o nosso Calvário? Se Jesus passou por tudo que a gente está passando aqui, por amor a nós, por que nós não podemos passar isso por amor a Ele? Vocês estão compreendendo? Se nós formos olhar de verdade isso, a gente iria passar a nossa cruz louvando e agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Ai, que meu filho está dando trabalho. Senhor, obrigado. Senhor, me deu esse filho amado por Deus. O Senhor vai me ensinar a viver o que eu estou vivendo com Ele. Ah, meu marido me dá uma dor de cabeça. Ele bebe, ele vive em um mundo errado. Senhor, obrigado a Deus pelo meu marido. Esse marido foi para me ser santa. Ele vai me ensinar a ser santa. Olha como a gente muda o nosso jeito de falar. Olha como a gente muda o nosso jeito de agir. Quem olha para aquele homem que está bebendo em casa, caindo, e olha assim: eu te amo. Eu te amo, amado de Deus. Tu vai me ensinar a ser santa. Eu tenho certeza que cada um aqui, se tiver alguém assim, tem vontade de pegar e colocar a pessoa. Mas não compreende que aquela pessoa está na sua vida para te ensinar a ser santa, santo. Aquela dificuldade que está passando dentro do teu lar é para te ensinar cada vez mais a ser fortalecido, edificado, viver na presença do Senhor cada dia mais. A gente precisa olhar as nossas tempestades diferente. A gente precisa olhar as nossas dificuldades com amor. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo crise de ansiedade, tristeza, depressão, porque está olhando as dificuldades das cruzes como um fardo e não como edificação espiritual, fortalecimento espiritual. Quanto mais dificuldade eu tenho na minha casa, mais eu vou buscar o sacrário. Quanto mais dificuldade eu tenho no meu lar, eu vou dobrar meu joelho e vou rezar. Quanto mais dificuldade eu tenho na minha casa, eu vou buscar Jesus Eucarístico por aqueles que não recebem. E a gente está se entregando à vontade do inimigo quando a gente começa a murmurar e não louvar a Deus. A gente começa mesmo a colocar maldições na nossa casa, na nossa vida, quando a gente começa a reclamar e não agradecer a Deus. Esse tempo de ministério, de vida, de Deus foi me colocando aqui como pregador e falando para vocês: eu estou aqui no altar, aqui falando, pregando a palavra de Deus, com um véu na cabeça, com um capuz na mão, porque eu sou mais santa que vocês. Não! Eu estou aqui pregando a palavra porque Deus foi misericordioso comigo e me buscou, me resgatou. Mas foi na porrada, foi nas ventanias que Deus me trouxe para cá. Eu louvo, agradeço a Deus por todas as tempestades que eu passei. Aprendi a conhecer de verdade Jesus na Santa Eucaristia e a Mãe do Céu. E aí, eu falo para vocês: não reclamem do que vocês estão passando. Não reclamem do que vocês estão passando. Tudo tem propósito na vida de Deus. Tudo, tudo. É que a gente não abre os olhos para ver. Quanto mais dificuldade eu passo, mais eu falo assim: nossa, eu sou água. Eu vivo falando com as pessoas sobre as redes sociais. O Senhor só permite lutas para os seus melhores soldados. Se você está passando dificuldade, é porque o Senhor sabe que você pode lutar, que você pode vencer.
você. E é nesse amor tão lindo que Deus tem para nós, conosco, que Ele deu a nossa mãe, Maria Santíssima como mãe. A única igreja católica que aceita ela como mãe. A única igreja que realmente segue a palavra de Deus. Porque quando eu renego Maria como mãe do meu Salvador, eu estou renegando o que está na palavra de Deus. Olha lá, olha aí na sua palavra, junto comigo, lá no versículo 26. Não, 25. Junto à cruz de Jesus está o nosso pés de sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que mais amava, diz a sua mãe: Mãe, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Essa hora em diante o discípulo levou Maria para a sua casa. Hoje vocês são João. Eu sou João, o discípulo que mais amado, mais amado. Hoje nós somos João, aquele que quer postar também a cabeça no peito do nosso Salvador. Por causa das nossas fraquezas, porque sem Deus a gente não somos nada. Mas olha que lindo, chega até me arrepiar. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou Nossa Senhora aqui na terra para nos ajudar, para estar ao nosso lado nas nossas lutas. E por que a gente se sente sozinho, povo de Deus? Por quê? Por que a gente se sente sozinho? A gente não deveria se sentir. Primeiramente porque somos riquíssimos. Temos Jesus na Eucaristia, vivo na Hóstia Santa, presente. Ele está vivo, está aqui, presente. Vocês creem nisso? Sim. Ele está aqui. Agora a gente tem uma mãe para ajudar na nossa intercessão. Uma mãe que escuta o nosso clamor. Uma mãe que escuta o que você precisa. Quando tem uma mãe aqui na vida terrestre sofrendo por um filho, que chora por um filho. Essa mãe também já chorou por um filho. Ela sabe o que é ter dor de um filho. Por que não pedir essa intercessão do alto? Ah, Fabi, a minha dor nunca vai se comparar à dela. É por isso mesmo que a gente tem que pedir a intercessão dela. Porque a nossa dor nunca vai se comparar à dor dela. Eu imagino meus filhos na minha mão, sangrando, sendo crucificados por pessoas que nem merecem. A gente não merece. Porque mesmo Ele dando a vida por nós na cruz, nós continuamos pecando e assando o filho dela. A gente continua. E olha que amor. Ela segurou o filho, com dores sangrando, mas ela sabia que o filho dela ia salvar todos nós. Se encarar, ela intercedeu por vinho que faltava, o vinho da alegria. Naquele tempo, o vinho era como se tivesse uma festa hoje não tivesse bom. E ela intercedeu. Quantas vezes a gente está aqui carregando nossas caras de água? Vocês têm caras de água carregando pesado? Na minha casa, eu estou carregando umas 20, viu? Estou preparando para nos transformar em vinho. Oh, glória a Deus! Vocês estão confiantes?